Então, boa noite, bem-vindos a este ciclo de testemunhos missionários que o COMAB, que o Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, organiza. E este especialmente da terça-feira, das últimas terças-feiras do mês, têm sido testemunhos sobre os ou dos voluntários que têm participado no projeto Salama. Porque achamos que era importante, quer em termos da formação dos voluntários, quer depois também para dar a conhecer o projeto Salama. E hoje, como sabem, né, como todos sabem, temos connosco o padre Daniel Pereira, que vai falar também da sua experiência, da sua passagem pelo Salama e pela missão da OCUA. Pronto, ele já é da casa, portanto, eu passo a palavra. E obrigada por estares aqui. Estamos juntos, não é? Estamos juntos. Exatamente, estamos juntos. Isso. Uma boa noite a todos. Apraz-me ver algumas caras conhecidas. Gostaria que este momento fosse de uma forma informal. Vou fazer um testemunho com dois aspectos fundamentais, uma sobre um olhar, o meu olhar, mas pretendia ser um olhar europeu sobre a África ao chegarmos, ou seja, os desafios, aquilo que encontramos e aquilo que nos provoca. E depois, no segundo momento, sobre a pastoral, o que se faz em termos pastorais na missão de Okua. Mas gostaria de iniciar precisamente este momento com um momento de oração e que este momento seja em homenagem, em união, em comunhão com todos os nossos irmãos em Cabo Delgado, com toda esta calamidade que está a acontecer, quer com os próprios habitantes, quer com os missionários e missionárias, e por isso gostaria de iniciarmos este ciclo, este testemunho, com a oração do Pai Nosso. Somos todos irmãos, que a nossa oração seja um momento também para nos sentirmos unidos e que o Senhor também os ajude, lhes dê força, mas sobretudo que conceda esta porção de terra africana, o dom da paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém. Ora, muito bem. Vou então partilhar a tela. Muito bem. Podem interromper à medida que a conversa vai, até para não ser só um monólogo, e para estarmos à vontade, e também para vocês não adormecerem. Mas podem intervir, fazer perguntas, não há problema algum. Então, já pegando no cartaz de início, gostaria de sublinhar este vejo um ramo de amendoeira, sinal de esperança bíblico, e que hoje em dia tem tudo a ver com Cabo Delgado e com todo este povo, nossos irmãos. E por isso é também nesse pano de fundo de esperança que vamos falando e vamos descobrindo um bocadinho Okua e a Diocese de Pemba. Ora, Caribou é na língua macua dizer bem-vindo. E precisamente esta é a primeira abordagem, é
esta imagem, que é precisamente da paróquia da Ocoa, ao fundo até conseguias ver o edifício que está é a igreja, e por isso o primeiro impacto, sem dúvida, que encontramos, recordo este olhar europeu, é precisamente esta terra batida, não é? Esta cor laranja, este calor sufocante, difícil de aguentar para um europeu, mas que ao mesmo tempo com as pessoas ganha outra cor e tudo se torna mais belo. Mas sem dúvida é, em primeiro lugar, este encontro com um continente diferente, com um modo diferente de estar, e por isso apelava a algo muito importante ao longo da nossa conversa, é tentar, eu sei que vai ser difícil para a maioria, mas tentar fazer tábua rasa um bocadinho dos conceitos que nós temos sobre algumas coisas. Ou seja, quando eu disser em falar em casa, talvez não pensarmos na nossa casa, porque não tem nada a ver. Quando falar talvez no centro de saúde, talvez não pensarmos no nosso centro de saúde. Ou seja, isto tudo para dizer que, claro que os nossos conceitos têm a ver com a nossa situação geográfica, não é? É a nossa cultura europeia, e às vezes é muito difícil nós entendermos, e quando eu falo no centro de saúde, quando falo em casas, talvez seja muito difícil entender daquilo que realmente estou a falar, e precisamente por isso é que vai ser a base de fotografias, para ajudar um bocadinho a entender a realidade, porque mesmo só vendo, e às vezes mesmo só experimentando e vivendo, é que realmente conseguimos entender e perceber o que é a África, o que é o povo africano, aquilo que nos diferencia, mas aquele que nos une, que é Jesus Cristo, e que nos possibilita rezarmos todos juntos. Por isso esta é a primeira ideia, sem dúvida, este caribu, este ser bem-vindo, esta abertura ao desconhecido, com tudo que isto tem. Por exemplo, o dia começa muito cedo, 4, 5 horas, o sol já está bem a raiar, e por volta das 5 da tarde já está bem noite, e por isso o ritmo de vida africano é muito diferente do nosso europeu. A parte da manhã geralmente dá para fazer a maioria das nossas tarefas, ou seja, a parte da tarde é sempre mais curta, porque obviamente como anoitece mais cedo, o recolher em casa é também mais cedo, e que diferencia um bocadinho aqui na Europa. A vida da comunidade, como podem ver, são fotografias da paróquia de Ocoa, temos um embondeiro no canto superior esquerdo, e com esta terra batida e já com uma vista sobre a aldeia de Maípa, onde se situa a missão. E como podem ver, de facto, este é o impacto que nós temos quando deixamos de ver cimento, alcatrão, e passamos a ver tudo em terra batida, alaranjado. Já ninguém se preocupa com a roupa, o vestir, esta cultura da imagem vai desaparecendo, porque facilmente esta roupa fica suja. Lembro perfeitamente no início estava um bocadinho atrapalhado, porque está um bocadinho de terra aqui na roupa, na t-shirt branca, e parece mal. Depois acaba por desaparecer por completo, porque até a própria casa enche-se de terra, de areia, de pó vermelho, e faz parte do nosso dia a dia, mesmo os pés, os chinelos todos alaranjados. Enfim, já não é esta preocupação, primeiro porque não vale a pena, senão não sairíamos de casa, ou teríamos que viver dentro de uma bolha, mas depois o que de facto isso não é importante.
Depois podeis ver que no canto superior direito e inferior, os momentos mais importantes que à volta do qual gira o dia a dia, sobretudo das mulheres, que é a água. Na parte de cima, no canto superior direito, tendes um poço de Maípa, mas o de baixo é da paróquia e por isso é muito fácil durante todo o dia ver mulheres a carregar esses baldes que estão aí na cabeça e muitas raparigas e depois à volta todas as crianças a percorrer, não é? Como podem ver no canto inferior esquerdo, esta alegria das crianças que de facto talvez aqui na Europa seria muito complicado porque haveria um pai ou uma mãe atrás para saber onde é que está a criança e se está tudo bem. Lá é tudo ao Deus dará, a correr, sem problema nenhum. Claro que isto acaba por revelar também outra dificuldade, que é a parte da educação da escola. Mas, primeiro, esta necessidade da água, e esta água não é potável, e por isso é necessário que se ferva a água para se poder depois beber. E, infelizmente, este é um trabalho que como missão temos, é primeiro educar e recordar essas instruções básicas, que é ferver a água para poderes beber, mesmo para que de facto a tuberculose não seja de facto uma chaga, e isto é importante porque eles não o fazem, ou dificilmente o fazem, e por isso as doenças vão aparecendo, e depois teremos tempo de abordar também o ponto da saúde, mas a primeira ideia é que de facto a volta da água geralmente são as mulheres e as crianças, e porque a maioria dos homens estão na machamba, como não são as mulheres também, a trabalhar a terra dura, porque esta terra seca não é fácil de trabalhar, e por isso daí também esta campanha, esta última campanha, pedir também ferramentas agrícolas, precisamente também para os ajudar um bocadinho também a trabalhar a terra. Agora, temos aí mais uns aspectos da aldeia de Maípa, e podeis ver à esquerda esta terra já molhada, que parece já em tijolo, que é uma top, não é? Que acaba um bocadinho, esta terra feita de lama, que acaba um bocadinho depois ao secar virar pedra, não é? E é a partir daí muitas vezes que vão construindo depois as casas. E como podem ver depois com o capim, não é? As palhas, não é? Canto superior direito, ou até às vezes em chapa, acaba por ser de facto a habitação deles. Muito diferente daquilo que poderia chamar casa, não é? No nosso contexto, mas esta é a casa deles, sem eletricidade. E temos aí uma curiosidade que vai aparecendo de vez em quando nas aldeias, é precisamente este painel solar que vai dando, na medida do possível, alguma energia para quem tem possibilidade, obviamente, de o ter, para casa, muitas vezes até para ouvir rádio, porque, obviamente, sem eletricidade não há luz propriamente dita e, obviamente, não há televisão. Por isso, quando anoitece, se não é a fogueira que vai iluminando, obviamente que as pessoas vão dormindo. É curioso que quando estávamos em casa, não era sempre, mas era geralmente a sexta-feira, parece a nossa sexta-feira, mas ouvia-se cânticos da aldeia, propriamente, e deviam se reunir precisamente para fazer festa, estar um bocadinho. O convívio, não é? Nosso convívio, que não é à volta de uma mesa nos copos, ou agora através do monitor, pronto, eles utilizam a fogueira à medida do possível e vão cantando e vão se animando. Mas esta primeira ideia, de facto, de uma terra completamente diferente da nossa, não é? Com calor abrasador, que implica um ritmo completamente diferente. O rama-rama nosso, o frenesim, o corre-corre,
é impossível tê-lo em Ocoa, ou em Cabo Delgado, ou em Pemba, por causa do calor. É necessário, vamos ir começando a perceber porque é que eles começam a andar muito devagar, porque é que eles são muito a falar muito pausadamente, sempre com o tempo, e também tem a ver um bocadinho com a cultura deles, mas é verdade que se formos a correr para tudo o que é necessário, não aguentamos. Eu lembro-me que a maioria das vezes, sem eu fazer nada, eu já estava a transpirar, não é? Por isso, qualquer movimento, podem imaginar que eu estava a correr muita água. Se já por mim, mesmo aqui, vou transpirando facilmente, então lá era natural. Mas era uma coisa que também não me incomodava, mas que implicava também abrandarmos o ritmo, mesmo o nosso corpo, a moleza. Era necessário, de facto, aprender a não fazermos nada e que não é nada fácil. E a abrandar o ritmo, que não é nada fácil. Depois de algumas curiosidades, e estamos sempre na aldeia da Maípa, onde se situa a Casa da Missão. Uma curiosidade é já no canto superior esquerdo, aquilo que é uma parte do caju, do nosso caju. Eles têm a fruta, que é a parte de baixo, e nós temos só a parte de cima, não é como aperitivo, que passa por um processo muito curioso de fogueira e de secagem, que traz dentro um bocadinho de álcool, e por isso a fogueira vai ganhando ainda mais chama, até de facto termos o caju como nós o conhecemos. Mas para eles não comem a parte que nós comemos, eles comem mesmo o fruto, não é? E claro que, obviamente, que acaba por comer o caju, mas não é propriamente a mesma forma que nós vemos o caju, não é? Eles olham mais para o fruto, da parte de baixo, o meio alaranjado em que se consegue ver, e nós vemos a parte de cima, não é? Estamos habituados à parte de cima, como aperitivo, não é? Depois de todo o processo de secagem e de estar assado, mas eles até, porque dá muito trabalho, dá algum trabalho, por isso, para eles, o mais importante é o fruto. À direita, precisamente, temos a árvore, a cajueiro, e que são destas árvores imponentes que acabam muitas vezes por causa da sombra, e como podem imaginar, é difícil estar ao sol. O sol queima muito, até é desaconselhável estar ao sol para apanhar um escaldão em um instante. Eu lembro perfeitamente na primeira vez que fui a Beira-Mar, andei, acho eu, 5 minutos, e fiquei logo vermelho na parte de trás das costas, depois do banho. Quer dizer, eu a pensar que ia secar, não é? Sequei e queimei-me. E por isso é preciso ter muito cuidado com o sol, e por isso as sombras são muito procuradas, e quando então temos algumas celebrações, obviamente que é debaixo de uma grande árvore, porque qualquer aldeia, qualquer comunidade tem uma árvore, parece gigante, que acaba por ser o ponto de referência da aldeia, da comunidade, e por isso é muito giro. Às vezes faz-nos lembrar alguns filmes, mas é mesmo, há uma árvore tão imponente, e esta que está aí não é de todo a melhor em termos de imponência e de sombra, mas de facto as árvores podem ajudar imenso. E por isso esta terra alaranjada vai se misturando um bocadinho com um pouco de verde que vai aparecendo, e com estas árvores que ajudam um bocadinho nas sombras. Da parte de baixo temos uma ideia daquilo que é o interior das habitações. E do canto inferior direito direi eu, o gabinete do chefe da aldeia da Maípa, que vai recebendo os aldeões para qualquer assunto, ou até mesmo para uma assembleia. Temos aí um salão. O nosso salão é aquilo que nós podemos ver, e à esquerda, no canto inferior esquerdo, temos os sofás, os nossos sofás, que é precisamente à base de uma rede que eles vão construindo, e acaba a ser muitas vezes de sofá e acaba a ser muitas vezes de cama, não é? E por isso esta pobreza
que diria eu, que se destaca muito daquilo que nós estamos habituados a ver, mas que vivem e são pobres, mas não podemos pensar, como às vezes poderíamos pensar, como eles não conhecem outra coisa, não sabem o que é bom, ou não sabem o que é o melhor. Não, eles têm noção, porque ou por família, ou por conversas, sabem perfeitamente o que é ter uma casa, o que é ter eletricidade, não é? Algumas pessoas sabem, mas por isso não se contente, não é o facto de se resignar e se contentar com aquilo que tem, que também é, porque é preciso, e por isso é que nunca estão tristes. Se fôssemos nós, estaríamos sempre insatisfeitos e se calhar sempre preocupados porque falta-nos isto, falta aquilo. Não, eles precisamente com aquilo que têm, vivem, e por isso, com o muito pouco, sabem viver muito bem ou muito melhor que muitas vezes nós que temos tudo e que estamos sempre a reclamar em que nunca estamos bem. E por isso muitas vezes quando nos queixamos de alguma coisa, queixamos de barriga cheia porque ao olhar para o lado, talvez, e se tive essa experiência, talvez nos ensine um bocadinho a ter mais paciência em algumas coisas. Vamos continuando um bocadinho e vamos vendo a parte um pouco social, diria eu. Temos aqui as famosas capulanas, não é? Das mulheres que levem ou à frente ou atrás as crianças, como podem ver na fotografia, não é? E é o vestido, já sabem, o tradicional, que serve para tudo e mais alguma coisa, não é? Pode ser para vestido, para fazer um vestido, para segurar a criança, pode ser para o cabelo, enfim, tudo e mais alguma coisa, e nosso Salama acaba um bocadinho por nos mostrar aquilo que se pode fazer com capulanas, não é? Nesta oferta de merchandising, não é? Aproveita a publicidade, não é, Sara? Mas sim, de facto, as capelanas acabam um bocadinho por servir e ajudam muito bem para algumas necessidades. E depois tendes aí duas crianças e escolhes duas crianças para perceber um bocadinho, primeiro o sorriso que elas têm, mas sobretudo para mostrar um bocadinho a alimentação, que acaba um bocadinho para, de facto, depois resvalar em alguns problemas de nutrição. Como podem ver, a barriga parece que está cheio, não é? Mas é um problema de nutrição, porque a base delas é farinha, não é? A chima, que daqui a pouco vamos ver, farinha de milho ou de trigo, mas é mais de milho, e pouco mais, e por isso isso gera muitos problemas de nutrição, e daí um bocadinho essa imagem que nós temos, ou pelo contrário, não é? O raquitismo, não é? De outros problemas de subnutrição. Mas de facto é uma alimentação baseada naquilo que eles vão colhendo, não é? Na machamba, na terra, não é? E se porventura acontece um desastre como aconteceu com o ciclone Idai, em que vai tudo ao ar, não é? Ou um ano mais, o tempo das chuvas mais agreste, em que vai destruindo algumas sementeiras, é um grave problema para a família, porque dificilmente depois conseguem alimentar-se para o ano inteiro, não é? Por isso é muito importante essa cultura de subsistência para eles, e por isso também a parte da missão também acaba um bocadinho para ajudar e tentar ao máximo rentabilizar e mostrar-lhes, salvo seja, mas ajudar um bocadinho naquilo que podem fazer e, sobretudo, ajudar na rentabilização e na gestão daquilo que têm, porque há este problema, como acontece em todas as casas e em todo o lado, não é? Às vezes é a gestão, nós falamos talvez da gestão financeira, em que não há mentalidade e educação para saber como gerir o dinheiro, às vezes também em termos de alimentação, de alimentos, de colheita, não há propriamente às vezes a gestão, come-se tudo mais alguma coisa e depois não se prevê no futuro algumas dificuldades e pode surgir alguns problemas. Esta é uma das paisagens, achei fantástico por causa do verde, e se já estamos mais quase numa outra diocese,
mas para mostrar um bocadinho de Alcatrão, que vocês veem, que afinal também temos lá, não é só aqui, nas ruas, nas estradas principais, mas esta beleza um bocadinho em termos de natureza, em termos de verdura, apesar de tudo, que se mistura com a aridez, o alaranjado daquilo que estávamos a ver até agora. Depois, gostaria de sublinhar se há um impacto a nível dia a dia, por causa do calor intenso, do ritmo que se deve abrandar, deste contacto que vamos ter com as pessoas e da dificuldade por causa da língua, não é? Porque nós não dominamos uma cua e são poucos aqueles que falam português. Também há outra parte, não são só dificuldades, mas, por exemplo, claro que não consegui, porque não consigo tirar uma fotografia dessas, mas uma beleza é estar à noite e ver o céu estrelado. É de uma sensação maravilhosa. Nota-se um céu e umas estrelas tão forte, tão bem desenhadas, tão iluminado, o céu ganha uma cor, muitas vezes até as estrelas cadentes vão aparecer, a lua quando ilumina, parece mesmo um farol, não é? Tens aí uma foto, era de noite, não é? E vens aí um pontinho que não é o sol, mas é a lua, do lado esquerdo. Mas sem dúvida que às vezes é a beleza da noite, com tudo o que tem, depois os grilos, ao mesmo tempo, o barulho, estamos a ver, isto é mesmo a aldeia da Maípa, e perto da casa aliás, a fotografia tirada da casa da missão, não é? O que se vê é o centro de saúde, lá já falarei do centro de saúde, mas estás a ver que é à volta quase que diria deserto, mesmo no interior, no mato, mas sem dúvida que as noites, numa beleza fenomenal. É de umas recordações que eu tenho, primeiro deste silêncio, depois poder contemplar o céu estrelado, tão vivo, parece que as estrelas estão tão perto, parece mesmo uma Via Láctea que estamos a ver através de... falta uma palavra. Não é microscópio, é... Telescópio. Telescópio, muito obrigado. É uma sensação fabulosa. E depois, com tudo o que à volta tem, não é? Ou que sejam os morcegos, ou que sejam os grilos, mas é uma boa sensação, embora de facto não é muito aconselhado estar muito tempo cá fora, porque realmente tão escuro e depois os bichos, as melgas, gostam muito de atacar, não é? E por isso é aconselhado um bocadinho nos resguardar à noite, até por causa das cobras, por exemplo. Enfim, e à noite tudo é escuro, imaginem lá, ainda mais escuro porque não há nenhuma iluminação, a não ser a iluminação natural que é da lua ou das estrelas. Do lado direito já em Pemba, mas é sobre o pôr do sol também, ou nascer do sol, há essas duas vertentes que também tive a graça de poder contemplar, fabuloso, maravilhoso, e depois embaixo, e não é tratada a imagem, a fotografia do mar, assim azul, e é uma sensação esquisita, sabes? A primeira vez que fui tomar banho, estava tão calor e assim, bem, a água vai-me refrescar. Bem, pelo contrário, a água estava ainda mais quente. E por isso a sensação de refrescar foi-se, não é? Mas a água muito quente, e por isso cá fora quente, a água quente, tudo quente. Se aqui estamos com inveja, de facto, às vezes quando vamos à praia e queremos um bocadinho refrescar, bem, afinal, mas estamos na água e acaba um bocadinho a sensação de ajudar um bocadinho. Ora bem, temos aqui algumas pessoas conhecidas, para quem conhece já a missão da OCUA, e no canto superior esquerdo temos a família do Caridade, do Hermínio, e a Margarida, a esposa, e depois temos o Valentim, de 8 anos, a Mariosa, de 7 anos, e o José ainda não está ali, mas também o Hermínio e a Caridade tinham o José, e entretanto também já foram pais novamente, e por isso a família de Caridade foi crescendo.
ou está a crescer. O Caridade é um dos guardas da Casa da Missão, com o Ibrahimo, que é a segunda fotografia do lado inferior, a contar do lado esquerdo, com a camisola com o polo verde, não é? Esses são os dois guardas da Casa da Missão e que são umas joias de pessoa. Aliás, Caridade, acho que assenta-lhe muito bem o nome. São duas pessoas maravilhosas e que vão nos ajudando muito, nomeadamente quando algumas pessoas vão ao nosso encontro e falam em Macua, e por ser preciso de algum tradutor, quer até no projeto de alimento, quer no atendimento, enfim, são duas pessoas que acabam por estar dia e noite a zelar pela casa, a zelar por nós também, e por isso são duas figuras incontornáveis quando se fala de Okua. Também é difícil não falar de Caridade e do Ibrahim. Como não é difícil também não falar do Janeiro, que é que está no canto, a Sara está-se a rir, mas é verdade, de canto inferior esquerdo, o Janeiro, que é o nosso menino da aldeia. Tem os seus problemas, assim, uma certa, diria eu, deficiência para nos falarmos assim um bocadinho, mas é uma joia de rapaz, está sempre connosco, quando nos vê, nos faz uma festa, mas de vez um bocadinho a forma de vestir, que acaba um bocadinho por também termos um papel também importante. Quantas vezes nós dizíamos a Janeiro para tomar banho, para lavar a roupa, quando eles têm, é verdade, e também a missão às vezes também vai ajudando naquilo que podem. Há uma coisa que me custou imenso quando cheguei lá, foi precisamente saber dizer não, ou tentar ajudar de outra forma, porque às vezes nós vamos lá com o intuito de ajudar, não é? E então daquilo que nós temos vamos dando, não é? E aquilo que a formação Salama também me ajudou e que às vezes até podia não entender muito bem, percebi perfeitamente quando estive lá, porque o branco é confundido com banco. E por isso, muitas vezes, quando nos veem, estão sempre a pedir alguma coisa. Se não for dinheiro, é uma t-shirt. E o Janeiro era, cada vez que eu lembro-me perfeitamente, que era a primeira coisa que me dizia, era camisa, precisamente porque o nosso objetivo, às vezes, ou a maior parte das vezes, tem que ser assim, é ensinar a pescar e não sempre dar o peixe, porque se nós desaparecermos, eles têm que ter a capacidade de aprender com a missão que esteve lá, e por isso não podemos dar tudo de mão beijada. E quem diz roupa diz material escolar, quem diz material escolar diz medicamento, não é? Devemos ter um certo cuidado, essa pedagogia, e como aqui não se pode automedicar, não é? Também lá, muito menos, embora vamos ver daqui a pouco que há um grande progresso e um grande trabalho a fazer. No canto superior direito, tendes aí, na época das chuvas, a maravilha que faz a chuva das crianças. Se nós nos abrigarmos, temos tendência logo a nos abrigar, lá bem pelo contrário, o que eles querem é chuva, muitas vezes, ficam a brincar, muitas vezes acabam por aproveitar os pingantes dos caleiros para até tomar banho, e por isso foi mesmo na entrada da Casa da Missão, em que as crianças estavam precisamente debaixo do caleiro, a aproveitar a água. Aqui já não se vê, mas havia uma criança com sabão e por primeiro que ela aproveitava para se lavar e brincavam na chuva, o que para nós traz um incómodo muito importante. Porquê? Porque isto tudo fica lama, não é? Se entretanto temos a sensação de terra árida e seca e tudo alaranjado, quando vem um pouco de chuva, e quando vem pouco, geralmente lá é muito, quando chove a sério, fica tudo enlamaçado. Por isso lembro perfeitamente que um dia, ao vir da missa, tinha estado a chover e a Andreia, e claro que tem-se de ter cuidado para não escorregar e essas coisas todas, mas a Andreia acabou por enterrar a perna inteira, precisamente porque estava cheia de lama, mas parecia duro, e ao vir ficou com a perna completamente no buraco, se é assim que poderíamos dizer, e claro que entre risada foi tentar tirar a perna, porque depois é curioso, parece mole, mas depois
se nós não cuidarmos disso muito rapidamente, parece que já temos um gesso na perna, não é? Porque, como eu mostrava há bocado, uma top seco acaba perfeitamente para depois ajudar a fazer umas bricolagens, como nós poderíamos dizer aqui, não é? E por isso esta dualidade de muito seco, muito árido, mas quando vem chuva, não é? Este dilúvio, e muitas vezes inundações, e muitas vezes lama, o que dificulta depois as viagens, e por isso, normalmente, na época das chuvas, minimizamos um pouco as visitas, porque realmente traria algum problema para a passagem da carrinha, como já tive uma peripécia numa visita, que é perfeitamente normal, mas que no meio do nada pode causar alguma estranheza, e se não é depois a boa vontade de algumas pessoas a ajudar a tirar o carro. No canto inferior direito, tendes, aí foi na Semana do Retiro, e estão todos outros padres, missionários, e é importante precisamente para dizer o seguinte, coloquei esta fotografia para dizer o seguinte: se até então dava valor aos missionários, muito mais agora dou importância aos missionários, ou tiro o meu chapéu, ou dou graças, ou rezo por eles, porque eles fazem um trabalho excepcional, que muitas vezes não imaginamos, e que, se a palavra de Deus às vezes está lá, se a aldeia às vezes se vai desenvolvendo, é às vezes graças, e muitas vezes graças aos missionários. E por isso um trabalho excepcional com tudo o que tem de dificuldade, e hoje em dia, porque ainda mantém contacto com o grupo dos missionários, muitos deles que eu conheci, não é? Hoje em dia já não estão na aldeia, porque tiveram que fugir, não é? De Palma ou de onde tem os ataques, e por isso também sofrem na pele, como o próprio povo, a própria população, e por isso coloquei esta fotografia, porque eles fazem um trabalho extraordinário, e acho que muitas vezes nós esquecemos de rezar para os missionários. Muitas vezes só nos lembramos no mês de outubro, porque, graças a Deus, até é o mês das missões, não é? Se não é no mês das missões, é na Semana Missionária, porque, enfim, é uma Semana das Missões, e se calhar fala-se mais de missionário, e é um trabalho um bocadinho que este centro, o CMAB, não é? Um centro missionário com o Projeto Salama, tem tentado desmistificar, que é falar das missões, ter presente as missões, rezar pelas missões, pelos missionários, porque, afinal, também somos discípulos missionários, não é? E é bom não nos esquecermos disso. Tu és missão, dizia-nos o Papa Francisco, e por isso eu sou missão, e daí que, enfim, às vezes acho que esquecemos muito dos missionários, do trabalho que eles fazem. É muito bonito pensar, eles vão ajudando, é bom ver uma reportagem que a saúde ou a educação está sobre a alçada de religiosos ou de religiosas, mas há todo um trabalho por trás que vocês nem imaginam, porque a situação é muito difícil em vários aspectos, e por isso esta importância dos missionários, daí essa fotografia. Aqui duas curiosidades, falar da Shima, que, como podem ver, esta farinha de milho ou de mandioca, não é? Esta pasta que resulta da cozedora da farinha de milho. Pessoalmente não sou amante da Shima, mas graças a Deus com a Shima tinha sempre o caril. E o caril não é o caril que estavas a pensar, que é um ingrediente, uma especiaria. O caril, chamam caril ao molho. E por isso vocês podem ver ao lado um bocadinho, estacionalmente, isto foi numa visita, frango com molho, por isso é o caril. Não é? Isto ajuda um bocadinho a misturar a shima, esta farinha, que cola até aos dedos, não é? E que vamos comendo à mão, sim, à mão, e que vamos tirando daí, não é, a mão, ou seja, esta enculturação
que nos é pedido, não é? Um bocadinho, e que pode causar um certo embaraço no início. Como é que fazemos isso? Nós que estamos habituados sempre a comer com garfo e faca, não tirando às vezes o frango de churrasco, não é essas batatas fritas que vamos comendo à mão, mas lá é tudo feito à mão, raramente temos um garfo. Eles até às vezes têm cuidado de nos colocar um garfo ou uma colher, porque sabem, mas habitualmente é à mão. E aí é Shima esta farinha, mas pode ser às vezes, se estamos numa aldeia em que, aliás, eu queria sublinhar isso, quando nós fazemos umas visitas, e terei a oportunidade mais à frente de falar um bocadinho, Sara, vai controlando o tempo e me mandar calar um bocadinho ou avançar, porque quando falar dessas coisas nunca mais me calo. Mas quando nós vamos fazer uma visita às aldeias, o almoço é sempre oferecido. E sublinho que eles oferecem o que têm, mas muitas vezes oferecem o que têm, mas do melhor. Para eles, muitas vezes, não têm o que nós estamos a comer. Por exemplo, o frango que estás aí, possivelmente, a maior parte não comeu, só ficou com a chima, não é? Mas porque a equipa missionária estava lá, não é, der-nos, e se nos apresentar massa, se nos apresentar arroz, é uma exceção e também é uma festa e também o saber acolher, que é aquilo que de facto é fundamental, e depois também ter a oportunidade de falar nisso. Mas lá está, o frango com caril, com o molho, e a chima, e a misturar, e a mão. E depois do lado direito, a matapa. Aí sim, já podem ver que já é num restaurante, por isso já estamos em Pemba, mas por isso é que já está vê-nos um pão um bocadinho ao fundo, vê-nos um pratinho, não é? Mas aí estamos num restaurante, mas que eu coloquei essa fotografia, por exemplo, para a matapa, que é um estilo de, como é que vou explicar isso? São folhas picadas um bocadinho de mandioca ou de outros vegetais, e depois que é misturado um bocadinho com amendoim, e é cozinhado com caranguejo ou com camarão, enfim, há variedade. Mas na fotografia não dá muito para perceber, mas o aspecto é melhor do que a fotografia, garanto-vos. Mas são de facto tipo moçambicano na cozinha, é a chima, de facto é a matapa, como podem ver. A chima foi, então na fotografia, foi tirada numa visita, e então a matapa foi num restaurante, porque também quisemos experimentar, e essa matapa, e como podem ver, tem arroz ao lado, não é? Por isso, é verdade que quando nós vamos visitar, eles dão o melhor que têm, e muitas vezes a equipa missionária é privilegiada, porque quando olhamos, e depois também vou falar nisso, não é? Eles comem todos cá fora, e depois nós só estamos numa habitação, numa salinha. Cuidado, salinha não é a nossa sala, não é? Lembre-se do gabinete do chefe da aldeia, à volta com canas de bambu, mas já fazem uma divisão, mas teremos a oportunidade de vir. Ora, de saúde, com certeza que também já foi abordado este aspecto da saúde, mas a minha ideia a falar da saúde é também ter este olhar de um europeu em relação àquilo que nós temos. Temos aí, e vemos aí o Centro de Saúde, que pertence à paróquia, estamos em Maípa, mas quando entramos neste centro de saúde, que acaba por ser só uma sala, a outra sala é quase a arrecadação, mas da sala principal, esta é a sala principal do enfermeiro, não é? Ou seja, tendes a ideia de uma mesinha, e depois no canto inferior esquerdo tendes a medicação, o que tem, que a maior parte das vezes é uma paracetamol e pouco mais, não é? Para tudo e mais alguma coisa. Para tudo e mais alguma coisa. E depois temos do canto inferior direito, que é hoje em dia, infelizmente, nós vemos muito, não é? São os testes, mas não é de Covid, estes são os testes de malária, não é? E por isso, porque é a doença, tuberculose, malária, são as principais, e queria-vos dizer que eles preferem ter malária do que uma gripe.
não é? Nós, por se calhar, preferíamos o contrário, mas eles preferem muito mais ter uma malária do que ter uma gripe. Agora, falar da saúde, porquê? Porque vê-se que é muito precário, não é? Quando falamos de saúde e pensamos, e às vezes reclamamos a nossa parte, ou mesmo do hospital, mesmo do hospital de Chiur, ou mesmo de Pemba, temos que pôr de lado a nossa imagem que nós temos do hospital, aqui. Não tem nada a ver. Não. Já falei um pouco da educação, que é uma das falhas a nível geral, a saúde também precisa ser mesmo também implementada, desenvolvida. E como veem, tem aí um cartaz que está à porta do gabinete, se assim poderíamos dizer, do enfermeiro, não é? Neste chamar a atenção à tuberculose. E este posto de saúde é muito importante com um projeto que nós temos de aleitamento. É esse projeto de aleitamento que muitas vezes as mães, as mamás, não têm leite, ou o leite deles pode não ser suficiente, como acontece aqui, obviamente. E então vamos ajudando com o leite em pó e toda essa educação que vamos tendo com as mamás e os papás. E o primeiro contacto, quando vêm ter connosco, o primeiro contacto é fazer com o centro de saúde, para ver se eles têm um boletim, pelo menos, em que vamos acompanhar o crescimento da criança, porque é importante. Eu recordo-me de uma experiência que não foi dramática, ainda bem, tive um desfecho muito feliz, mas aliás eu e a André estivemos ali um bocadinho preocupados, porque apercebemos-nos que quando a criança chegou, e só estávamos nós, a criança estava já muito mal, aliás a expectoração já vinha com sangue, e encaminhamos lá com o centro de saúde, com o enfermeiro, e obviamente a primeira coisa que o enfermeiro disse é levar imediatamente para o hospital. Pois, o hospital muito bem, mas é preciso ter dinheiro, a chapa, que é o meio de transporte. O nosso Uber aqui será a chapa daí, uma carrinha, mesmo a estilo filmes que se vê sobre a África, uma carripana que tem não sei quantas malas e sacos em cima do tejadilho, não é? Com não sei quantas pessoas na lotação em cima umas das outras nesta carrinha, nesta carripana, mas acaba por ser um meio de transporte. Eles chamam-no chapa, e é preciso ter dinheiro. E por acaso nós nesse dia nós íamos a Chiur fazer compras, e então depois de tanta conversa com o papá, porque a mamãe não estava e achámos estranho, e viemos a saber que a mamãe também estava doente e já não tinha forças para caminhar. Sim, outro pormenor é porque eles caminham, estão habituados a andar, não é? Eles fazem quilómetros a pé. Se não for a pé, para quem tiver ainda possibilidade, às vezes é de bicicleta. Mas geralmente eles andam muito a pé, e a mamãe já não tinha ficado em casa porque não tinha forças. Então duvidámos aí que havia outro problema. E que realmente, se a criança, a bebê, já estava com estas patologias ou estes sintomas, a mamãe poderia também ter. E, de facto, acabamos por levar o papá e a mamã connosco, porque íamos a Chiur, deixámos no hospital, e a criança, e os médicos disseram logo, ainda bem que nos trouxeram a criança, porque ela já não tinha muitas horas de vida. Ela ficou hospitalizada, e claro que o hospital mandou que a mamã viesse também para o hospital, porque suspeitava que também ela tivesse tuberculose. E pronto, e depois lá o papá arranjou que a mamã fosse também ao hospital, porque também não queriam, porque isso é uma despesa, porque têm medo, e também, graças a Deus, depois, passado algumas semanas, eles vieram ter connosco, já com a criança nos braços, a mamã também, ou seja, é um final feliz, mas que poderia ter dado para o torto. E isso era um exemplo de muitos, com falta de saúde, com falta de dinheiro, e para eles também não se preocupam, não têm essa preocupação tanta, porque infelizmente a saúde é o que é, a doença é o que é, e por isso também a nossa importância, e aí ver o que nós podemos ajudar.
Para terminar, em termos de saúde, é um investimento que é preciso fazer, mesmo a nível hospital. E isto, quer educação, quer saúde, é trabalho do governo. Ora, aqui na pastoral, esta fotografia é precisamente dentro da igreja de Ocua, de Maípa, da sede, e temos o grupo coral, não é? Precisamente a cantar, quer dizer, vocês não ouvem a cantar, mas estão a cantar, e é uma é dos primeiros impactos que se tem nas celebrações. A pastoral não é muito diferente do que se faz aqui, em Portugal. Ou seja, alguém que vai para lá, um pároco, não é muito diferente daquilo que faz aqui. Mas há uma coisa que eu costumo dizer que eles são desenvolvidos e nós estamos em vias de desenvolvimento a nível pastoral. É que eles trabalham através de ministérios. E nós estamos a começar, não é? Porque afinal não sei quem são os desenvolvidos e quem não são os desenvolvidos, não é? E vão dizer assim, mas a necessidade fez com que eles começassem a depositar mais trabalho e mais responsabilidade nos leigos. Não interessa se é necessidade, se foi assim, ótimo. Mas é por aí que se deve caminhar, porque a igreja é ministerial, somos todos, não é só os padres, não é só a hierarquia, somos todos. E por isso aprendi muito mais a ser líder de líderes em Ocua do que provavelmente aqui em Portugal, que também deveria ser líder de líderes, mas falta ainda a parte dos leigos a assumir realmente, graças a Deus isto vai mudando aos poucos, porque cada vez mais temos depositado confiança nos nossos leigos, nos batizados, e se calhar vou começar a falar em batizados, porque sem falar de leigos, parece que é uma coisa assim... eu sou padre ou ordenário e tu és leigo, assim, parece uma outra categoria, mas não, mas todos somos batizados e por isso a igreja diocesana em Pemba é essencialmente ministerial. E por isso recordava que a paróquia de Santa Cecília de Ocua tem 96 comunidades com 17 zonas, distribuídas por 17 zonas. É mais ou menos a nossa diocese de Braga, quer dizer... em termos de território, o parco tem muito que lhe dar. E também daí a importância dos ministérios, a importância do zonal. O zonal é a pessoa responsável pela zona, não é? E que faz a ponte precisamente com a equipa missionária. E com ele, de facto, depois tem todas as outras comissões, os representantes de todas as comissões, para formar precisamente aquilo que nós lhe chamaríamos de Conselho Pastoral Paroquial, mas agora não é Conselho Pastoral Paroquial, nós temos um Conselho Pastoral Paroquial, mas que vai ter a representar todos os zonais, ou seja, todas as pessoas responsáveis pela zona estão presentes no Conselho Pastoral Paroquial. Depois temos um representante de cada comissão no Conselho Pastoral Paroquial, mas existe precisamente não o Conselho Pastoral Paroquial propriamente dito, mas sempre uma comissão precisamente paroquial que abrange todos os ministérios, ou seja, é toda uma hierarquia, uma organização, não é? Que acaba um bocadinho por ajudar a comunicação para chegar às comunidades. Porquê? Porque Maípa, e para chegar a essas 96 comunidades, muitas vezes não é fácil. A deslocação muitas vezes não é fácil, a visita muitas vezes não é fácil, e por isso não pode haver uma quebra. Então o zonal, de facto, é a pessoa responsável, diria o coordenador, para usar um termo talvez mais fácil aqui, no nosso europeu, no nosso meio, o coordenador acaba por ser o coordenador de outros serviços, outras comissões, chamam comissões, e tem comissões da catequese, da infância e adolescência missionária, da liturgia, do diálogo interreligioso e comunismo, da família, da juventude, das vocações, da Caritas, da educação, da mulher, da justiça e paz, da enculturação em tradições, estou a ver se não me esqueço de nada, dos conselhos económicos, não é? Os conselhos de assuntos económicos da comunidade, CAEC, e que depois presta contas ao Conselho Económico Paroquial, não é o CAEP,
não é? Ou seja, estás a ver que é tudo replicado. O que existe na nossa comunidade paroquial, aqui em Portugal, acaba por ser tudo replicado depois num nível micro nas comunidades espalhadas e nas zonas espalhadas. Ora, aqui precisamente eu dizia, aqui esta diferença em termos de viver e de celebrar a fé. Foi um impacto positivo, obviamente. Como podem ver, no canto superior esquerdo, logo procissão de entrada já e com danças. Obviamente que isso não é sempre, não é sempre. Mas nos momentos mais festivos temos sempre danças. E estás a ver umas meninas já propriamente bem vestidas, já a rigor, não é? Nesta celebração. Temos aqui no canto superior direito, precisamente o altar da nossa igreja, de Maípa, da paróquia de Ocoa, não é? Precisamente temos depois embaixo, precisamente, ou a Comissão da Mulher, eu lembro no canto inferior esquerdo, lembro perfeitamente, foi na época de Natal, com essas capelanas, que depois acabaram por a mim oferecer-me um saco feito em capelana, e a Andreia precisamente uma saia em capelana, e depois temos no canto inferior direito, tendes e podes ver as crianças, mas também os meus acólitos. E acho que, deixem-me ver se tenho uma fotografia, sim, exatamente. Aqui, uma tentativa do pároco de Ocoa, dançar numa Eucaristia, o que, diria eu, não é assim tão fácil a primeiro, mas depois é curioso porque quem já fez essa experiência missionária, ouvindo depois uma melodia africana, começa logo a balançar o corpo. É natural, é próprio. É próprio, e por isso depois as danças acabam um bocadinho por ser uma extensão do nosso balançar, não é? Que sempre que ouvimos uma música africana, e por isso estáis a ver também elas a dançar, as mulheres a dançar, e então a meio comigo tenho os 3 acólitos de Maípa, não é? Tenho o David em primeiro plano, depois temos o Alfredo e depois embaixo, ao fundo, o Juma. E por isso, em vez das albas, temos umas capelanes próprias para os acólitos, e depois, pronto, acrescentei assim, porque achei curioso, depois estas crianças que ficam mesmo no presbitério, se assim posso chamar de presbitério, vamos lá ver, não é? Aquilo que estavam a ver aqui atrás, não é? Onde tem um altar, precisamente... temos atrás, não é, do Mariano, o Mariano de camisa cor-de-rosa, acho que não estou enganado no nome, era o tradutor, não é? Era o meu tradutor, e atrás mesmo podes ver algumas crianças, precisamente porque as crianças ficavam ali sentadas. A maior parte delas ficavam sentadas ao lado do padre, e por isso esta fotografia é quando estavam de pé, de pé a cantar e a bater palmas. Por isso este rito na liturgia é muito diferente da nossa. Claro, faz parte também da própria cultura, não é? O que é que nós, europeus, nós poderíamos tirar daí? Era tirarmos ali a alegria de celebrar, que muitas vezes somos sisudos nas nossas celebrações, não é? O que é que nós poderíamos tirar também desta forma de celebrar a fé? Esta alegria e este cantar, e não ter medo, e não ter relógio. Acho que é uma coisa também importante. Eu, quando estive em Moçambique, deixei de andar no relógio ao pulso, e custou-me imenso tornar a pô-lo, vou-me confessar. Quando tive que pôr o relógio outra vez no pulso, foi difícil. Porque lá à vontade, no mínimo, uma Cristina demora 2 horitas, no mínimo. Não é? Normal. Agora, quando há 300 batizados e casamentos, aí pode-se estender 3, 4 horas, mas é sempre uma festa, é sempre uma alegria, não é? E estão sedentos, e é isso que também nós deveríamos aprender. Muitas vezes, quando nós vamos fazer as visitas às comunidades, não é? Há muitos que percorrem quilómetros e quilómetros para participar na Eucaristia, a pé. Levantam-se muito cedo para ir à Eucaristia. E nós batizados, não é aqui,
não é? Quantas vezes nós resmungamos por causa do horário da missa, não é? Quantas vezes resmungamos porque o horário não é, dizemos nós que não é o mais apropriado, enfim, acaba por ser um bocadinho essas desculpas esfarrapadas, não é? E é este sentido de sede, de beber, de se alimentar, que eles mostram ter. Tudo bem, estão em crescimento, estão no processo de crescimento de fé, mas nós também estamos, e não podemos esquecer disso. E por isso esta alegria de celebrar que eles têm, este ter tempo para Deus, de se dedicar a Deus, este tempo ali é de Deus, também teríamos muito que aproveitar um bocadinho. Aqui gostaria de mostrar um pouco a arquitetura diferente, porque são duas igrejas. Esta é a Catedral de Pemba, não é? Se estás a pensar numa coisa, uau! Como estamos habituados, esta é a Catedral de Pemba. Obviamente que, por exemplo, eu fui visitar a diocese vizinha, não pula, claro que a Catedral já tem mais ideia de catedral. Mas graças aos portugueses, porque a Catedral foi construída quando os portugueses estavam lá. Fechar parênteses. Esta é a Catedral de Pemba, muito simples, como podem ver. E esta é outra igreja, esta é a igreja de Metoro, que é outro centro que está mais ou menos a meio. Acho que a distância entre Ocoa e Pemba são de 160 km, se não estou enganado, mais ou menos por aí, e Metoro fica mais ou menos a meio, ou seja, é um centro da diocese, não é? Muitas vezes que é utilizado para encontros, não é? Porque fica a meio, toda aquela zona de Chiur, de Ocoa, muitas vezes vai a Metoro, aqui, e temos aqui uma arquitetura de uma igreja completamente diferente, não é? Como podeis ver. Tão diferente que ela é feita de chapa, e quando passou precisamente o ciclone, não é? Muitas chapas foram ao ar e muitas chapas ainda estão a bater. Ou seja, era curioso quando estávamos na igreja, se estivesse vento, ouvimos as chapas a bater. Era uma música de fundo assim pouco agradável. Mas o padre Adriano disse que estava a tentar arranjar forma de colocar outras chapas, mas essas fotografias para mostrar que há diferentes formas, as diferentes arquiteturas, assim poderia dizer, das igrejas, que faz parte um bocadinho de Moçambique, a diocese. Agora, propriamente dito, vamos às visitas, diria eu, na pastoral, a equipa missionário tem por missão, é a mesma palavra missão, também de visitar, e o parque tem de visitar os seus paroquianos, não é? E por isso há umas simples visitas, não é? Precisamente para estar com a comunidade, depois há as visitas sacramentais, então aí nessas visitas sacramentais, essas fotografias são de visitas sacramentais, em que aí nessas visitas, então, aí as cerimónias, a celebração demora muito tempo, porque aí depois do período do catecumenato, sim, senhores, estou a falar de catecumenato, afinal é uma coisa tão importante para nós, tão novidade para nós, mas eles estão há anos-luz à frente, não é? E tem o catecumenato, e depois deste período, então, junta-se então os vários batizados. Porquê? Porque o padre também vai passando, não estará todos os fins de semana, não é? E por isso, não é por isso que a comunidade para. Isto é importante também, é um dado importante. Neste serviço ministerial e colegialidade, e estamos a falar no nosso ano pastoral, em que é da Diocese de Braga, que estamos a falar na colegialidade, na sinodalidade. Então, isto tem tudo a ver precisamente com essa igreja, a nossa última paróquia, a mais, da Diocese de Braga, é a Ocoa, precisamente porque esta é ministerial, e mesmo que o padre não a vá visitar, continua todos os serviços, continua, a celebração da palavra continua, e por isso a importância também, lá está, nessas visitas sacramentais, o padre aproveitar quando vai visitar para ou batizar ou celebrar o sacramento do matrimónio. Gostaria de sublinhar que no Canto Superior de Direito temos uma imagem de celebração do matrimónio. O matrimónio, pela cultura vigente, ainda não é muito difundida, também é uma das missões, nesta parte da formação, apelar a viver o sacramento do matrimónio. Eles vivem muito juntos,
aqui poderíamos dizer uniões de facto, mas esses têm essa capacidade. Porquê? Porque o matrimónio engloba muito dinheiro, não é este dote, não é? E por isso às vezes eles não têm a capacidade e por isso acabam por se juntar, não é? Mas lá está, é um trabalho que se vai fazendo de sensibilização em termos de matrimónio, e depois a particularidade da própria vivência do amor. É curioso que os casais, isto também tem a ver com a cultura e tem a ver com aquilo que se tem de mudar, que tem a ver com a dignificação da mulher e o papel da mulher na sociedade moçambicana e no que nos diz respeito na OCUA, não é? E por isso é que existe a Comissão da Mulher. A mulher é importante porque trata da casa, sim, mas ela não tem ainda um papel preponderante na sociedade, não é? E isso nota perfeitamente nos casais. Eles não conseguem se olhar nos olhos, um no outro. Eles têm sempre a tendência de olhar para o chão. Mesmo entre marido e mulher, não tem esta capacidade. Este manifestar, exteriorizar gestos de amor, tem muita dificuldade. E por isso, nos matrimónios, fazia questão de os colocar frente a frente, não é? E de tentar, de facto, mostrar-lhes que eles podiam se olhar um no outro porque eram iguais, e depois não ter medo desses gestos de amor, porque também faz parte, e nós, hoje em dia, talvez por causa da pandemia, um lado positivo, oxalá que todos aprendemos com isso, sentimos falta desta linguagem dos afetos, não é? A importância da linguagem dos afetos, e lá também eles têm precisamente de aprender também aprender, desculpe que havia mensagens, pensei que era alguma coisa que me queria transmitir e por isso foi o bate-papo. Depois, no canto inferior esquerdo, temos o Sacramento da Reconciliação, que tive imensas dificuldades. Primeiro, porquê? Porque é a barreira da linguagem. Embora tivesse um guião que o vigário-geral distribuiu precisamente para ajudar na confissão, de facto implicou-me a mim esta capacidade, sobretudo, de ouvir e tentar perceber e, sobretudo, celebrar esta misericórdia, não é? Isto é muito difícil, e aí que é importante perceber a dificuldade que é da linguagem, não é? Embora a linguagem do amor seja universal, mas quando depois queremos falar e queremos comunicar, sobretudo comunicar, às vezes é complicado. Isso reveste em alguns ritos, em algumas celebrações, sobretudo quando não se pode ter um tradutor, não é? E por isso este sacramento da reconciliação que também se vivia, mas que também era importante desenvolver, mas claro, que nós entendemos, obviamente a equipa missionária em si, entendíamos que é difícil, o facto da maior parte também tem dificuldade no português, e por isso também, mas esta tentativa também deste perdão, de sensibilizar, não é? Algo muito curioso, por exemplo, que eles têm esse sentido de perdão muito vincado, ao contrário de nós, e vê-se para os nossos sacramentos da reconciliação, mas, por exemplo, eu fiquei assustado na primeira vez que celebrei a Eucaristia, porque a Sudânia Rui, ninguém me tinha alertado para o caso, mas nós, penitencial, toda a gente se ajoelha. E quando, então, imaginem eu, na primeira Eucaristia, na minha chegada, não é, no meio do acolhimento, ver ao mesmo tempo um barulho, toda a gente a ajoelhar-se. E eu, o que é que eu fiz? O que é que eu disse? Não é? Porque no acto penitencial, precisamente, eles ajoelham-se, não é? E vão batendo no peito, ou seja, é um momento que eles celebram mesmo de pedir perdão e de receber a graça de Deus. E depois tens aí uma fotografia do momento do batismo e podes ver no canto inferior direito o altar, não é? Improvisado, a pia batismal improvisado, não é? Mas, e obviamente debaixo de uma árvore, não é? Obviamente, para termos sombra, não é? E tem a fotografia do canto superior à esquerda, acaba por ter uma imagem mais geral, de um panorama diferente, um bocadinho do mesmo local, e que a volta se reunia para depois celebrar a Eucaristia.
Ora, eu falava então das simples visitas, das visitas sacramentais, e falava precisamente este saber acolher. E é curioso, canto a fotografia do canto superior esquerdo é do momento do acolhimento, quando a equipa missionária chega, a comunidade está toda reunida para receber a equipa missionária e fazem festa e cantam, e acho que também nós aqui, se calhar agora com as nossas equipas de acolhimento, por causa do Covid, tivemos que as implementar, não é? Mas é curioso como ainda nos falta esta sensibilidade de saber acolher o outro, não é? E eles têm isto naturalmente, espontaneamente, eles fazem isso e fazem isso e de uma maneira, com alegria, que nos sentimos logo bem acolhidos. Somos estrangeiros, mas estranhos, mas somos bem acolhidos. Podeis ver outro sítio, outro local de uma visita sacramental, e depois lá está, tudo preparado para, no canto inferior esquerdo, tudo preparado para iniciar a celebração, com a procissão de entrada e obviamente com as danças, e pronto, e temos aí as crianças todas, com as mamás e os papás, a celebrar a Eucaristia. Por isso, a nível da pastoral, como eu dizia, não é muito diferente daquilo que nós estamos aqui habituados a fazer. Apenas trabalhamos mais, ou seja, sentimos-nos de igreja, porque temos precisamente outros batizados do nosso lado. E uma particularidade, não é? Isto tem a ver com a cultura, é que, por exemplo, se aqui na nossa igreja europeia, mas mais em Portugal, porque é onde estamos, a maior parte dos serviços é realizado ou promovido ou exercido por mulheres, em Ocoa é completamente ao contrário. É quase tudo feito por homens, não é? Isso tem a ver também com a cultura e do papel da mulher, como nós já falámos. E por isso é que há a Comissão da Mulher, mas é para vocês terem a noção um bocadinho de que catequistas, acólitos, responsáveis da catequese, enfim, é maioritariamente feito por homens, não é? Por isso até brinquei no primeiro Conselho Pastoral Paroquial, eu partilhei um bocadinho com eles, para eles terem a ideia da importância da mulher e da igualdade da mulher. Eu até lhes disse assim, olha, se fosse em Portugal, eu tinha uma ou duas, ou dois homens e o resto mulheres. Como estou aqui em Ocoa, tenho uma ou duas mulheres e só homens, não é? Para eles perceberem um bocadinho que também a mulher tem a igualdade e este trabalho também que devemos ter nesta dignificação do papel da mulher. Temos aí, quando nós fazemos uma visita sacramental ou uma visita, celebramos a Eucaristia, sim, mas depois há tempo, este tempo para ouvir a comunidade. E aí temos do lado direito precisamente duas fotografias em que a zona e os responsáveis estão reunidos e com a equipa missionária, e é quase como fazer o balanço, não é? E escutar o que eles têm a dizer, o que é que aconteceu, o que é que têm feito, as dificuldades que possam ter, como resolveram alguns problemas, as alegrias que tiveram, e a equipa missionária está para ouvir, essencialmente, e está também para outras necessidades que eles precisam, mas é este contacto com os responsáveis, não é? Que vamos tendo em cada visita e que permite à equipa missionária ter uma ideia da zona em que está inserida a comunidade visitada, de como estão a correr as coisas, se precisam de ajudar, e aí depois a equipa missionária vai ajudando a sublinhar alguns aspectos ou outro, em que quer seja nos acoltes, quer seja nas mulheres, quer seja, enfim, noutra área, noutra comissão, vai ajudando e vendo também do histórico e vendo aquilo que vai ser necessário, ou pegando o plano pastoral da diocese, enfim, vai sublinhando alguns aspectos importantes, mas é esta parte do acolhimento quando se chega, a celebração em si, e depois este estar com a comunidade, não é? E depois, claro, este estar que acaba também com o almoço, ou seja, estamos a falar mais ou menos a chegada à comunidade dependente da distância, porque aí falamos em... para eles é tudo perto, também é para isso no Moçambique, é tudo perto. Mesmo que são 3 horas de carro,
E então a pé é muito mais, mas é tudo perto. Não demoro muito, é só meia hora. Meia hora dele pode ser numa hora ou 1 hora e meia, mas para eles é tudo perto, porque eles não se cansam do facto de caminhar. Mas, olha, assim, estamos a falar essencialmente de chegar a 7h30, 8 horas, 8h30, chegar à paróquia, dependendo da distância, obviamente. Depois chegamos ao acolhimento, dá tempo para a equipa missionária se poder reunir um bocadinho para se preparar já com a distribuição para os sacramentos de batismo e do matrimónio. Entretanto, para o pároco, para o sacramento da reconciliação, depois passamos para a Eucaristia, e depois, sensivelmente, lá para 11h30, meio-dia, não é? É que começa, depois, acabando a Eucaristia, começa essa tal reunião em que se ouve, e depois meia hora, 1 hora, quando acabar, não é? Depois temos o almoço que é-nos oferecido à equipa missionária, e como disse há bocado, eles dão o melhor que têm, e muitas vezes depois ainda dão ofertas, ou seja, há esta capacidade também de entrega e de dar, que é estrondosa, quando sabemos que podem ter também a passar mais dificuldades, mas não quero que a equipa missionária passe a dificuldade, não quero que pensam que são mal recebidos, que a equipa missionária é mal recebida, ou seja, há todo um esforço que eles fazem, que diria que também é natural, mas que mostra bem o carinho, nós sentimos o carinho que eles têm pela equipa missionária, com essa dificuldade da equipa missionária vai mudando, não é? Ou seja, este carinho é mantido independentemente de quem esteja, não é? Eles acolhem, eles se dão, independentemente de quem seja. E por isso também é muito bom, e de facto, quando nós sentimos isso, acabamos um bocadinho por nos sentirmos também em casa, que é fundamental. No canto inferior esquerdo, apenas gostaria de destacar, não sei se vai ser fácil, não sei se vocês conseguem ver a pinta verde. Conseguem? Então, esta é a Diorca, esta é a Irmã Teresa e esta é a Irmã Augustina, são as Irmãs do Espírito Santo, que fazem parte também e queremos que fazem parte desta equipa missionária, e que em breve, oxalá, esperemos, embora possa ter algumas dificuldades, algumas mudanças, mas estavam connosco precisamente para integrar também esta equipa, e foi numa visita que eles estavam connosco, porque a missão não tinha condições para ela. E, aliás, quando eu cheguei, as irmãs estavam lá a viver, não é? A residir, e nós chegámos, e como a missão, a sede, a casa é pequenina, não é? Acabaram por depois ter que seguir, mas são as irmãs do Espírito Santo, que é curioso que ainda recebi notícias hoje da irmã Augustina, a graça de nos comunicarmos. Acho que elas estão em Lisboa neste momento, e por isso também não poderia deixar de passar dessas irmãs do Espírito Santo também a ajudar-nos, ou a ajudar-me, ou a ajudar a equipa missionária quando estávamos lá. E aqui temos a Umbelina, que é de Braga, ou mais... e que também não está pelo Projeto Salama, mas é uma portuguesa que acabou por me ajudar e ajudar a equipa missionária também, um elo, um conhecimento também importante, porque outra coisa que eu gostaria de sublinhar é esta capacidade enorme que o Dom Luís tinha de fazer da sede da Casa Episcopal uma casa comunhal. Não é? Todos os missionários se encontravam, quando se vai à cidade, quando se vai à civilização, que é Pemba, não é? Quando se vai à cidade, quando se vai à civilização para fazer compras, para tratar de algumas coisas, nós podemos ficar na casa do bispo, na Paça Episcopal, não é? E lá havia muitos missionários, como nós, não é? Vinha à cidade, à civilização, nem que seja ou para descansar, ou por motivos de saúde, ou por motivo pastoral, mas o que nos permitiu ter o contacto com os vários missionários espalhados para a diocese, fora os encontros que nós temos,
não é? De modo informal, nós vivíamos, no tempo que estávamos em Pemba, sob o mesmo teto, e deu para conhecer, e por isso também esta capacidade de sentir o espaço episcopal como uma segunda casa, onde também sabemos que quando vamos à cidade, quando vamos a Pemba, somos bem acolhidos. Isso também é muito bom, o contacto com outros missionários e sentir que fazemos parte da mesma barca, para parafrasear um bocadinho o Papa Francisco, independentemente da zona que possamos estar, mas somos da mesma diocese e são muito mais missionários que propriamente padres diocesanos, não é? Aqui, precisamente, temos o CUA tem um pároco, tem um padre, o padre Fonseca, que é precisamente filho deste casal, não é? Precisamente estávamos na aldeia deles, e por isso são poucos diocesanos em relação aos missionários. Eu parava por aqui, e acho que para bem porque está na hora, mas aberto a questões, comentários, e espero que não tenha sido maçudo. Foi uma boa visita, uma boa visita guiada à missão e aos vários aspectos da missão e da vida de Okua. Não sei se há alguma questão que alguém queira colocar. Muitas. Então, Joana. Joana não é Joana. Eu estou a utilizar o Zoom da minha neta. Daniel, sou o António Barbosa, lembra-se? Ai, não acredito. Não acredita porquê? Não acredito, quer dizer, não estava mesmo nada à espera, por exemplo, com a Joana ainda por cima. A Joana é a minha neta, uma das minhas netas. Só tenho 12. Como está? Ótimo. Principalmente ao vê-lo. Obrigado. E obrigado por estar presente. Teve muita piada, porque faz hoje 51 anos que embarquei para a África. Por isso a coincidência não quis perder, porque adorei a África, adorei aquela gente, e só passando lá se percebe o que aquilo é. Sim. É muito difícil de expressar aquilo que se sente e aquilo que se vive. Por mais palavras que possamos dizer, por mais fotografias que possamos mostrar, há qualquer coisa que... E aliás, quando se fala quando se fala de Oku ou de Moçambique, o coração fica logo a bater mais forte. Fica-se marcado para a vida. Muito obrigado pela sua partilha. Nada. Engenheiro. Muito bem. Eu não sei se, pronto, não havendo assim mais questões, também já são 22h35, portanto, eu acho que foi muito esclarecedora, portanto, acho que também não há por... E nos testemunhos, pronto, acho que é mais ficar a contemplar e a saborear, portanto, acho que foi muito bom. Obrigada. Acho que, embora eu pudesse dar umas achegas mais pessoais, acabei, como tu disseste, fazer mais uma visita guiada. Eu propriamente falava eu pessoalmente, mas achei que na sequência de outros testemunhos, não é? Talvez também fosse bom também essa perspectiva. Sim. Jorge Oliveira, não sei se abriu o micro, não sei se quer falar. Não. A exposição foi muito clara. Sim, Jorge, muito bem. Não, foi mesmo. A Maria do Céu diz: é notável o amor que sente pela sua missão. Pronto, sim, é verdade, é isso. Acho que ficou claro. E obrigada por isso, Padre Daniel. Obrigada a todos e a todas. Boa noite e bom descanso. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Aleluia, 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 aleluia.